consigo falar e depois fico deprimida, porque eu gosto de falar, e quero às vezes desabafar, e isso para mim é, sei lá, não sei explicar, mas para mim é tudo. Eu adoro rir, é uma coisa que eu tenho muito em mim que eu perdi, é o meu sentido de humor. Trancava dentro do quarto e não queria saber de ninguém, só queria saber de mim. Comecei com uma alergia nestas partes brancas, no peito, na parte branca. Quer dizer, não apanhava sol, não se via alergia, era só assim, aqui. Umas bolinhas vermelhas, mas era só aqui em cima. E às vezes também na cara, aparecia tipo um vermelhão na cara e depois era esquisito, era uma coisa vermelha, um vermelhão na cara, mas era esquisito. Catarina decidiu consultar o médico quando os sintomas prolongaram por vários dias. A primeira abordagem foi feita no centro de saúde. Eu olhava para o palato, eu vou dizer se é da boca, talvez para as pessoas perceberem. Olhava para o palato e aquilo estava assim meio branquinho. A gravidade do caso foi desvalorizada. Saiu do gabinete médico com recomendação para ser vista por um especialista. Eu escrevi uma carta para ir ao hospital, mas quer dizer, a pessoa escreve a carta e aquilo às vezes demora tanto tempo por chamar. Mas eu não sei, eu fiquei com um pensamento, não sei, eu fiquei com uma coisa em mim que devia de ir às urgências. Catarina chegou a casa pouco convencida e achou que era preciso fazer mais alguma coisa. O médico que veio era um médico que já tinha tratado da minha mãe. E ele conheceu-me, o Dr. G. Santos, ele conheceu-me. E ele disse-me, ele teve a ver, ele disse, e disse, senhor doutor, não me diga que tenho a mesma coisa que a minha mãe, cancro. Quando eu tinha por volta de 29 anos, comecei a sentir uma coisa diferente no corpo. Falta de forças, não conseguia depois escadas e a parte da respiração já estava atrofiada. E então eu dei entrada nos hospitais de tecidos. Os médicos na altura não sabiam o que era, qual era a minha doença. Fátima era uma jovem com sonhos próprios de quem tem menos de 30 anos, mas a medicina não encontrava explicação para o seu problema. Esta coisa de a pessoa estar habituada a andar de um dia para o outro, ver-se sempre dele, andar é frustrante. Diz ter sido vista por especialistas estrangeiros que vieram à Madeira só por causa da sua situação. Tem uma doença rara e o seu caso clínico é o único conhecido na região. Que na realidade não havia cura. Que eu o inteiro, nos cuidados intensivos. Eu estava sempre na minha mente que um dia ia andar outra vez e eu recuperar. Nasceu sem uma enzima. A sua sobrevivência depende das idas quinzenais ao hospital. O tratamento consiste em fazer uma reposição. Efeitos secundários. Não aconteceu. Foram os dentes. Começaram a ficar estragados.
Chegava à sala, começava a chorar porque eu tinha que fechar a boca e não conseguia. Ia para a casa de banho durante o dia todo, que eu não conseguia vir para as aulas de casa, começavam todos a gozar de mim. Chegava a casa e começava a chorar, a minha mãe vinha à escola, mas não resultava de nada. O Duarte tinha vergonha da imagem que via o espelho e não suportava o gozo dos meninos na escola. Que não tinha gelo na boca, que a minha mãe não tinha tratado bem de mim por causa da boca, que eu mamava no dedo e isso, e depois eu começava a chorar, e depois eles diziam que era o menino da mamãe. Os pesadelos atormentavam-lhe o sono, evitava o contacto com as pessoas. Houve uma vez em que eu sonhei que iam-me dar chupadas e iam-me dar socos na cara e isso já aconteceu. Foi no dia seguinte e depois eu fui para casa toda a sangrar. Ele sentia-se ligeiramente diferente dos outros. E eu comecei a olhar mais para o miúdo e vi que o miúdo realmente tinha uma deformação facial e eu pensei, bem, isto é uma estratégia dele se resguardar dos outros colegas. Eu lido com estas idades, eu sou professora do ensino básico e costumam ser jovens muito expansivos, muito alegres, muito felizes, muito brincalhões, e o Duarte era realmente uma criança triste. O Duarte tem 7 irmãos mais velhos. A família é modesta e não tinha possibilidades para fazer os tratamentos. Cuidar da boca não é apenas uma questão estética. Há estudos que provam que uma deficiente saúde oral pode dar início a outras doenças. É a porta de entrada do nosso organismo, do nosso corpo. E, portanto, na boca existem mais de 400 espécies bacterianas diferentes e, portanto, muitas patologias podem vir a ocorrer na cavidade oral. Azia, intolerância gástrica, mal-estar depois das refeições, o dormir, que é difícil porque sentem um estômago pesado, e muitas vezes é verdade que as outras especialidades às vezes dissociam a parte da medicina dentária do resto do organismo. E isto vem nesta questão da má digestão das pessoas, que começa na boca, isto aprendemos na escola primária, pessoas que não têm a dentição toda completa não conseguem fazer uma mastigação efetiva. O que é que acontece? Quando o bolo alimentar chega ao nosso estômago, o próprio estômago é obrigado a produzir mais ácido clorídrico para tentar fazer uma digestão acelerada dos alimentos que nós ingerimos. Eu, para abrir a minha boca, tenho que movimentar 2 articulações em simultâneo. E essas articulações têm um local que é junto à parte auditiva. Muitas vezes há doentes que se queixam de dores de cabeça, que andam no psiquiatra, muitas vezes estão no neurologista, recorrem por vezes ao neurocirurgião, ao ortopedista, ao otorrino, e o problema está a nível da cavidade oral. E os problemas têm mais ligação entre si do que nós imaginamos. As situações de atletas ou de alta competição com lesões musculares, em que existem vários artigos científicos que demonstram que, se houver infecções a nível da cavidade oral, esses atletas vão ter um tempo maior em termos de recuperação dessas lesões a nível muscular. Dentes estragados podem causar até, em última instância, um infarto cardíaco. Há estudos que demonstram que há determinadas bactérias que nós temos nos dentes são as mesmas bactérias que infectam as válvulas cardíacas. Os dados da Ordem provam que a Madeira tem 185 médicos dentistas a exercer a profissão
e que mais de 65% da população recorre à saúde oral. Os números que nós temos da Ordem é que estão-se a formar anualmente entre 600 a 700 médicos dentistas nas 7 faculdades de medicina dentária do país. Quero-vos dizer que dos cerca de 11 mil médicos dentistas inscritos na Ordem, cerca de 1.300 já não estão no país. O Reino Unido é neste momento o país que mais médicos dentistas portugueses tem, cerca de 700 que lá estão a trabalhar. E isto porquê? Porque nós estamos neste momento em termos de formação sobredimensionados para as necessidades. Não é que a nossa população não tenha necessidade. Agora, a questão que está aqui em causa é que nem toda a população tem meios financeiros para recorrer à medicina privada. Os estudos da Organização Mundial de Saúde consideram que a saúde da boca é fundamental para uma boa autoestima. Um indivíduo com um sorriso bonito relaciona-se melhor com os companheiros, tem uma vida mais ativa e mais oportunidades de emprego. Eu recordo-me de uma senhora que nos chegou cá, vinda do Porto Santo, que tinha cera de vela em vez dos dentes. Tinha falta de alguns dentes. Só que como tinha um pavor e um trauma tão grande dos médicos dentistas, colocava cera de vela entre os dentes que lhe faltavam. Os toxicodependentes, em função do tempo de consumo, portanto, normalmente acabam por ficar com destruição das coroas dos dentes por lesões de cárie dentária a nível da gengiva, que nós chamamos de lesões de cáries de colo, e essas pessoas, depois de reabilitados em termos da toxicodependência, já tinham sido sujeitos a várias entrevistas para arranjar emprego e não o conseguiam. E, portanto, na altura foram os assistentes sociais que nos pediram que procedêssemos à reabilitação daquelas pessoas, no sentido de que se pudessem apresentar mais adequadamente nas entrevistas que iam para trabalho. Se no passado pouco se levava em conta as questões estéticas e já se partia para o arranque dos dentes, na atualidade, uma boca preenchida é um alívio que deixa sorrir sem constrangimentos. Os implantes vieram substituir os dentes que nós perdíamos, que antigamente eram deixados assim como estavam, ou então eram reabilitados com próteses, depois mais tarde com implantes, com dentes fixos, ou pontes, ou o que as pessoas vulgarmente chamam os pivôs, passamos para esse novo capítulo. Hoje em dia, as emissões e a televisão, e a TV cabo, e as revistas, e os reality shows, e tudo o que a televisão oferece, e os mídias, fazem com que as pessoas busquem soluções alternativas altamente diferenciadas. Hoje sabe-se que os dentes de leite são fundamentais para o desenvolvimento da boca, os músculos da face, os dentes e a língua da criança. Mas haverá uma idade certa para corrigir os dentes tortos? Muitas vezes as crianças que são respiradoras orais pela boca apresentam uma face muito mais alongada, mais comprida, com uma retrusão da nossa mandíbula, que é o nosso maxilar inferior, e isto faz com que, aos poucos, só o simples facto de nós respirarmos pela boca faz com que a nossa língua esteja muito mais baixa do que deve e perdemos logo aquele estímulo tão importante que é do nosso maxilar superior. A nossa língua, quem respira normalmente pelo nariz, deve estar a moldar e a apoiar sempre o maxilar superior. A partir do momento que deixamos de ter essa respiração correta pelo nariz,
começamos logo a ter uma série de alterações e de desequilíbrios e de compensações. Por exemplo, uma criança que respira mais pela boca acaba por ter sempre uma postura errada, porque inclina a cabeça mais para a frente, tem uma hiperextensão da cabeça para que o ar entre mais facilmente pela boca. E isto vai dando alterações de postura. Muitas vezes os meninos chegam com ombros um mais avançado que o outro. Mas afinal, por que é que as crianças têm hoje mais problemas com a dentição do que nós tínhamos no passado? A dieta de hoje em dia é uma dieta muito mais facilitada, muito mais pastosa. As crianças hoje em dia é tudo muito mais... alimentam-se com alimentos muito mais processados, muito mais rápidos e usam um pouco os seus maxilares. Antigamente toda a nossa dieta era mais exigente a nível de função e nós sabemos que se os nossos maxilares não funcionarem, vá lá que se possa dizer assim, se não tiverem função, não se vão desenvolver tanto como deveriam. Há estudos nos Estados Unidos que demonstram que a seleção de candidatos a determinadas empresas tem em conta o sorriso que elas apresentam. Portanto, as pessoas, neste momento, hoje em dia, estão conscientes que o sorriso é o cartão de visita da pessoa. A maior parte das vezes é muito aquela alcunha que se coloca às crianças. Tem os dentes de coelho, tem os dentes muito saídos, está sempre com a boca aberta. São sempre rótulos que lhes ficam e que eles, por mais que tentem controlar e mudar, não conseguem. Catarina devia ser vista por um especialista em otorrino, mas o fim de semana adiou a biópsia, que em conjunto com as análises iam confirmar o diagnóstico. E não estava acreditando. Quer dizer, ela disse-me aquilo, mas para mim não era verdade. Os genes de família carregam um historial pesado. Os problemas oncológicos trouxeram muito sofrimento. O meu avô, da parte da minha mãe, já tinha cancro nos intestinos. E depois a minha irmã também teve cancro, morreu aos 29 anos, cancro nos ossos. E depois foi a minha mãe, que teve um linfoma. Os médicos não esconderam que o caso era grave. Queres ser operada há quantos anos? Porque eu tenho a minha filha, que tem 8 anos, na altura ela tinha 8 anos. E eu quero ver a minha filha crescer. A doente teve um carcinoma, portanto, ou seja, um tumor nessa parte do palato, teve que ser submetida a uma cirurgia a nível do hospital e foi depois tentado fazer uma reconstrução com os tecidos moles sobrantes. Não foi viável a sua recuperação. Foram 8 meses sem falar. A recuperação foi longa e obrigou a fazer terapia. Isto é a minha voz sem a prótese. Eu sinto falta de ar. Eu sinto falta de ar. Ao fim de 7 meses e meio, conseguimos restabelecer a fonação da paciente. Claro que isto é um processo que é longo, porque exige várias provas não só em termos técnicos, mas provas também funcionais na boca do doente. Estes doentes normalmente são doentes que já estão numa fase de desespero, que querem tudo para o dia ou, se possível, até para ontem. Catarina vive um dia de cada vez, habituou-se a conviver com as limitações. Quando eu vou beber água num bebedouro qualquer, agacho a cabeça, a água sai pelo nariz também. Ou então, por exemplo, eu já tive problemas, sei lá,
aftas e isso tudo. Eu tenho que tirar prótese durante a noite. Mas esse alívio cá te ajuda. Esse para mim é um incómodo para mim. Fátima ficou revoltada com o que lhe aconteceu. Consultou vários dentistas, mas a situação de saúde ditava risco de vida se fizesse uma anestesia geral. Nunca se adaptou às próteses. Os dentes faz parte da pessoa, não é? O sorrir e depois a pessoa, vou falar sem os dentes, cai saliva e é anti-higiênico para quem está a pé da pessoa, para mim própria, para comer. Um caso clínico bastante complicado, não só dentro desta área, mas também pelas próprias delimitações físicas que tem a senhora, não é? Foi preciso fazer muita coisa em pé, o que é um bocadinho difícil. A mobilidade também um pouquinho reduzida, não é? Está sempre na sua cadeira. Não conhece o sabor de um prato de comida normal há mais de 20 anos. A pessoa para mastigar. Está difícil. Mastigar, trincar. Era só base de leites. Conseguiu que lhe colocassem uns implantes na parte inferior da boca, mas nunca perdeu a esperança de ter o resto dos dentes. A pessoa está doente. E não pode se deixar. Pronto, desforar das coisas. Já tem sonhos. Duarte chumbou o ano. O problema acabou por lhe afetar o rendimento escolar. Sentia-me de lado, eles punham-me de lado, que não queriam que eu brincasse com eles. Quando eu pedia alguém para brincar, eu não podia. Porque eles diziam que eu queria ser gozados por causa minha. Então eu tinha de estar sozinha a andar e isso. Eu tentava fechar a boca, quando eu falava eu metia a mão assim, que era para ninguém ver o que eu tinha na boca. Tem havido um aumento do reconhecimento dos problemas da saúde oral e o impacto que tem na autoestima das pessoas e na percepção que as outras pessoas têm de si próprias. Muitas vezes existe uma barreira ou até um isolamento social. O jovem começou a fazer o tratamento médico com o apoio de alguém que se sensibilizou com o caso. Foi isso que contei aos meus colegas que eu já estava na dentista e isso. Foi a partir daí que eles começaram a defender na escola. Foi a partir daí que houve um colega meu que disse assim: olha, podes ir todos os dias para a escola que eu vou defender. Se eles baterem, tu vens comigo ao conselho executivo, dizem-me o que é que está a passar. Se eles te baterem, não te preocupes, não fazes nada. Chegas a casa e contas ao teu pai, tu vem à escola e resolveste, não há a bater. Tu resolveste a falar e isso. O menino já passa na rua sem evitar as pessoas. Ganhou amigos e vontade de acordar todos os dias para sair de casa.